Meio às incertezas geradas pela guerra no Oriente Médio, uma coisa é certa: o declínio estrutural dos Estados Unidos, e isso que já tem sido constatado em diversas análises. E essa também é a visão da MB Associados, que compartilha no mais recente comentário macroeconômico da companhia, que é precipitado olhar apenas para o curto prazo, em busca de conforto econômico. O comentário também traz avaliações sobre o novo Desenrola, programa do governo voltado à renegociação de dívidas. Na visão deles, a versão 2.0 é um paliativo de custo elevado para o governo. A gente vai trazer aqui para a nossa conversa o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Ninguém melhor do que você, Sérgio, para poder trazer um pouco dessas análises aqui ao vivo para a gente, meu querido. Muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer falar com você. Sérgio, eu quero começar falando sobre essa questão dos Estados Unidos, né? Vocês trazem aqui no relatório de vocês uma leitura forte de que os Estados Unidos podem estar entrando num processo de declínio estrutural, inclusive com analogias históricas. Ou seja, na sua visão, o mercado de alguma forma precifica já isso, de alguma maneira, essa mudança, né, de ordem global? Ou a gente ainda tem um olhar para um cenário de curto prazo, com otimismo ainda, mascarando um problema que pode ser muito maior? Pois é, Débora, os Estados Unidos vivem um momento, digamos assim, divisivo agora, né? De uma certa ambiguidade, de certa forma. Está passando por um bom momento porque tem toda a questão da inteligência artificial, os semicondutores, os data centers que estão crescendo com intensidade nos últimos anos, gerando crescimento, gerando PIB. Então, a economia americana continua sendo forte nesse sentido, crescendo no curto prazo. Isso não tem o que se dizer contra. A questão toda é que a economia americana, ao longo das últimas décadas, optou por um caminho de diminuição de investimento em ciência e tecnologia, em educação básica, em inovação, e fazendo um caminho, por conta disso, quando se olha para frente, de que toda aquela potência educacional, tecnológica, de inovação que a gente viu os Estados Unidos serem ao longo da história, tende a perder espaço, perder fôlego, porque não está fazendo o investimento necessário para isso. E se juntou uma coisa recentemente que não é só um problema americano, a gente vê isso acontecer também na Europa, no Japão e vários países envolvidos, que é uma questão fiscal de difícil solução. A dívida pública americana e o déficit são crescentes, o déficit primário americano é extremamente elevado, é mais de 4% do PIB, e num cenário que a gente sabe que tem muita dificuldade de correção. Você precisa fazer um ajuste fiscal significativo que passa para o aumento de receita, o que significa no final ter que aumentar imposto. E a gente sabe que não há nenhuma boa vontade política hoje, num Congresso americano extremamente polarizado, para você fazer esse encaminhamento fiscal adequado, né? A última vez que teve um ajuste fiscal bipartidário, em que os dois partidos fizeram em conjunto um ajuste fiscal importante na economia americana, foi no começo dos anos 90. Depois, nunca mais a gente teve um ajuste da magnitude que é necessária. Então, você tem uma economia americana que fez o caminho de baixo investimento no que é necessário no seu passado e tem um cenário também fiscal muito complicado olhando pela frente. São sinais que a gente vê a economia americana perdendo a atração e o fôlego do que ela já foi lá atrás, dos anos 90 até os anos 2000. Agora, Sérgio, vocês também trazem aqui no relatório que a geopolítica, nesse momento, ela deve começar a ser vista como uma variável estrutural na definição de política monetária, praticamente, porque a guerra no Oriente Médio não parece apenas mais ser um choque apenas pontual, mas um fator persistente de pressão inflacionária, inclusive de juros. E aí a gente tem mais um conflito acontecendo pouco tempo depois de outros, né, que a gente já teve ao longo desses últimos 5 anos, né, guerra atrás de guerra sendo destravada e isso, obviamente, tendo um impacto econômico muito grande. Geopolítica tem que ser agora uma variável estrutural de definição de política monetária? Olha, definitivamente, Débora, depois do que a gente está vendo acontecer nos últimos anos, essa década especialmente, a gente teve um conjunto enorme de questões, algumas geopolíticas, algumas estruturais e exógenas, digamos assim, como foi o caso da pandemia. A gente teve a guerra da Ucrânia, depois teve a eleição do Trump com a guerra tarifária e agora a guerra do Irã com os Estados Unidos também. Então você tem um cenário que essa questão geopolítica está ficando muito mais intensa, muito mais agressiva. Um cenário de um país que era claramente dominante na esfera internacional, na esfera geopolítica, que era os Estados Unidos,
caminhando para uma posição de menor poder que vai ter que dividir isso, especialmente com a China, olhando os próximos anos. Então, tem um cenário de divisão dessa geopolítica que fica muito evidente, muito claro, e um cenário em que esses países onde estão localizados, por conta dessa fragmentação, começa a ter um pouco dessa percepção de disputa de poder, que não vai ser entre esses países, mas a gente começa a ver essa fragmentação internamente. A China com Taiwan, Estados Unidos com Venezuela, agora também com o Oriente Médio. Então, pequenos conflitos que podem aparecer ao longo da história nos próximos anos. O Brasil fica fora disso, de certa forma, né? Está num continente que geopoliticamente não tem tanto interesse, não tem questão de conflito político, econômico, de guerra que possa acontecer aqui na nossa parte, na América do Sul. Você não tem grandes problemas de fronteira. Então, o Brasil, com essa questão geopolítica, de certa forma, numa posição mais neutra, e com os ativos importantes que a gente tem de commodities, acaba sendo um elemento positivo, por exemplo, para uma variável que é super importante para o Banco Central, que é a taxa de câmbio. Né? Esses elementos todos que geopoliticamente, de certa forma, nos favorecem, e em termos dos ativos econômicos também nos favorecem, coloca esse cenário de câmbio baixo que a gente está vivendo agora, desde o ano passado, de uma forma extraordinária. Em outros momentos, no passado, com questão fiscal mal resolvida, com cenário mais difícil, a gente estaria no cenário cambial provavelmente mais pressionado. Mas essas questões todas entraram com peso importante nos últimos anos e explicam parte desse câmbio baixo que a gente está vendo agora. Então, o Banco Central tem esse dilema. Tem que enfrentar a inflação por conta de questões que surgem na esfera internacional pela questão geopolítica, como é o caso da guerra agora, o impacto em combustíveis. Por outro lado, acaba tendo um efeito positivo, benéfico, que acaba sendo essa apreciação cambial que a gente está vivendo agora. Agora, Sérgio, um outro ponto que me chamou a atenção aqui no relatório de vocês foi a revisão do IPCA para 5%, né, com destaque para combustíveis e possíveis efeitos climáticos. O que preocupa mais hoje é o nível da inflação, Sérgio, ou a composição dessa inflação, que parece, aliás, muito mais disseminada, né, pelos últimos dados, como a gente vê, e que, portanto, acaba sendo mais difícil de combater, né? Pois é, Débora, esse é o grande problema para o Banco Central esse ano, né? Não há câmbio que resolva a situação que eles vão ter que enfrentar agora em 2026. A gente teve uma inflação muito forte em março, vai ter uma inflação ainda forte também em abril. Se você tiver uma inflação baixa de maio até o final do ano, na casa de 0,3% por mês de média, você chega nesse 5% de inflação no final do ano. A gente tem o efeito do clima ainda, está vindo o El Niño possivelmente forte, ainda não está claro que exatamente a força desse El Niño que vai vir. Não pega exatamente com a intensidade de inflação esse ano, mas pega possivelmente com intensidade a inflação em 2027. Mas a gente está falando de um Banco Central que começa a fazer política monetária, obviamente, não só olhando 2026, mas também 2027. Então, você tem um choque de petróleo agora, tem um El Niño forte com impacto inflacionário potencialmente grande no ano que vem. Então, são 2 anos de 2 choques importantes. O do clima ainda a ver se vai acontecer, que coloca o Banco Central num cenário de fato de bastante preocupação. Então, a perspectiva que o Banco Central tinha 2 meses atrás em relação à taxa de juros definitivamente mudou. Hoje a percepção é de que, olha, talvez na próxima reunião ele não consiga nem cair mais a taxa de juros, tem que esperar, e tem um cenário que cada vez mais o ciclo final, a ponta final dessa taxa de juros, começa ali a se aproximar de 13%, muito distante do que o mercado estava trabalhando anteriormente, de 12, 12,5%, começa a ficar um cenário de uma taxa de juros mais pesada que a gente vai ter esse ano para justamente combater não só o efeito direto que a gente está tendo dos combustíveis agora, mas os impactos indiretos. A gente está falando de um preço de petróleo que vai demorar um tempo para voltar, a gente está falando de um cenário de que outros produtos derivados do petróleo começam a ser impactados. Então, é um cenário de uma inflação que vai ficar um pouco pressionado ao longo desse primeiro semestre inteiro. Nesse sentido, o Banco Central vai ter uma vida difícil. Sérgio, falando agora um pouco sobre o desenrola, né? O estudo de vocês indica aqui que o desenrola passado teve um efeito relevante, mas temporário, funcionando como uma limpeza de estoque de dívidas e, obviamente, sem atacar o problema estrutural, né, do endividamento. O desenrola 2.0 corre o risco de repetir esse ciclo ganhando um caráter eleitoral nesse ano?
Pois é, Débora, o desenrola como a gente imaginava, né? Quando aconteceu lá atrás, final de 2023, a gente sabia, imaginava que ia ter um caráter temporário, você ia eliminar algumas dívidas da população, mas depois você tinha o risco de voltar tudo como estava antes. E acabou acontecendo, né? Quando a gente faz o estudo econométrico do que aconteceu naquele momento, você vê que a inadimplência na população mais pobre, especificamente, caiu cerca de 3,5 pontos percentuais no seu máximo, alguns meses depois do início do desenrola. E esse processo durou 18 meses, entre o início da queda e a volta para o patamar de inadimplência que você tinha anteriormente. Então agora a gente está num processo que certamente a gente vai ter outro desenrola acontecendo, né, Débora? Porque ano eleitoral ele tem uma efetividade de curto prazo que acaba acontecendo, especialmente para a população mais pobre. A população mais pobre é a que está mais inadimplente nesse momento, os números são significativos, especialmente em algumas linhas de crédito, a gente vê taxas de inadimplência de 20% acontecendo. Então, para essa parte da população, o desenrola acaba sendo efetivo, baixa a inadimplência, mas fica aquela dúvida, tem um custo elevado e é temporário. E fica essa questão de que está sendo usado no ano eleitoral. Então, não é a solução adequada, né? É a solução de curto prazo paliativa que não vai resolver a vida do consumidor no final. Sérgio, só para a gente amarrar aqui no nosso papo, vocês falam aqui no relatório que o problema da inadimplência e do crédito só seria resolvido com ajuste fiscal mais robusto que permita a queda estrutural dos juros. Na prática, existe janela política para que isso ocorra, para que isso avance na agenda nos próximos anos e na base do que teria que ter essa agenda para que esse problema fosse resolvido realmente na sua raiz, né? Ou seja, que a gente combatesse a estrutura do problema e não somente os sintomas. Esse é um ponto incontornável da questão macroeconômica brasileira agora, né, Débora? A gente está falando de um 2027, com qualquer presidente que venha aí pela frente, que vai ter que enfrentar essa questão. O Lula, nesse mandato, enfrentou parcialmente, desde o início do seu mandato, o arcabouço fiscal ele é precário, precisa ter aperfeiçoamentos. O que a gente espera em 2027, dado o tamanho de dívida que evoluiu, que cresceu ao longo desses últimos 4 anos, é que qualquer governo que venha pela frente vai ter que fazer um ajuste fiscal adicional mais agressivo do que foi feito até agora nesse último mandato. Vai ter que olhar a estrutura de gastos com mais atenção, não vai dar para crescer no ritmo que está crescendo hoje, a gente vai ter que fazer ajuste em impostos também, os gastos tributários, as subvenções vão ter que ser bem adequadas. Então é um cenário que você vai ter que mexer em várias frentes na questão fiscal para conseguir indicar um superávit primário mínimo de 2% do PIB, obviamente não necessariamente agora, mas sinalizando que esse superávit primário vai ser alcançado. E a gente precisa de um número próximo disso para pensar em começar a diminuir a dívida, né? E estabilizar a dívida. Então, esse ajuste fiscal com o governo A ou B vai ter que começar a acontecer com mais intensidade no ano que vem. A boa notícia, talvez, é que eu tenho a impressão que há sensibilidade por toda a classe política, de certa forma, de entender que esse ajuste fiscal vai ter que acontecer e aproveitar o momento inicial de governo, de mandato, os 6 primeiros meses, para aprofundar essa questão macroeconômica essencial agora, que é o ajuste fiscal. Eu acho que está caminhando para isso acontecer. A gente sabe, com Lula talvez seja um ajuste menor do que a gente gostaria, mas eu acho que ele inevitavelmente vai acabar acontecendo. Perfeito, quero muito agradecer. Conversamos aqui com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação, meu querido. Boa quinta-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Sempre um prazer também. Até a próxima. Até mais.